Hoje nós vamos, nesse último vídeo, falar um pouco sobre os amantes, né, que são aquelas pessoas que são o terceiro no relacionamento e que são vistas muitas das vezes como os vilões do problema do casal, né? Muitas pessoas colocam o amante ou a amante como o grande causador da sua dificuldade no casamento, quando às vezes não é bem assim, né? A gente viu que nos vídeos anteriores, que quando a pessoa tem uma propensão, quando a pessoa, aliás, está desconectada com a sua origem, ou quando a pessoa tem queixas com seus pais ou um deles, quando a pessoa está fora do seu lugar, ela vai acabar tendo uma propensão a atrair um terceiro no relacionamento, né? Ou quando ela está em desequilíbrio com o parceiro ou a parceira, ela tem uma propensão a buscar um terceiro elemento. Então, muitas vezes não é o amante ou a amante que vai até o marido ou a mulher, é o marido ou a mulher que vai até o amante, né? Mas eu quero falar hoje o seguinte com você. O que faz uma pessoa se tornar um terceiro elemento, né? O que faz a pessoa ser o amante ou a amante, se colocar entre um casal? Então é assim, eu vou trazer dois elementos, duas percepções que eu tenho que são frutos do meu trabalho ao longo de quase 6 anos como facilitador de constelação. Então a primeira percepção imagina uma pessoa que que convive num ambiente familiar onde a mãe briga muito com o pai por conta dessas traições, né? Parecido com o exemplo, com a minha própria história de vida, como eu contei no primeiro vídeo. E essa pessoa vê a mamãe colocando toda a culpa nessa terceira ou nessas terceiras pessoas. E aí essa pessoa, ela direciona a raiva dela, o descontentamento dela, não só aos pais, mas também, ou ao pai, mas também a essas mulheres ou a esses homens. Então pode ser que mais na frente ela venha repetir um comportamento semelhante, justamente por esse movimento grande de exclusão que ela fazia no coração. Vamos pegar um exemplo de uma família onde o homem tem uma amante fixa, seja casado, mas tem uma amante fixa. E aí aquela filha olha para aquilo e começa a ter muita raiva daquela amante. Começa a ter um ódio mortal, até porque a mamãe traz isso para essa filha. Então, já vi isso em atendimentos, essa mulher, ela vai fazer igual a essa amante, ter o mesmo comportamento que essa amante, para primeiro aprender a deixar com os pais dela o que é deles, não se meter nisso. E segundo, para respeitar aquela dinâmica, porque, fazendo um parênteses, às vezes uma traição, uma infidelidade, ela serve para sacolejar o casamento, o relacionamento e fazer com que os parceiros se olhem novamente. Eu sei que isso é uma frase é uma constatação até um pouco absurda para algumas pessoas, pode até achar que, nossa, como é que pode falar uma coisa dessa? Mas, às vezes, o relacionamento está tão desgastado, às vezes o relacionamento está numa espiral tão decrescente que precisa vir um terceiro elemento para chacoalhar e para que o parceiro e a parceira voltem a se olhar e se relacionar melhor. Lógico que é preciso fazer a compensação, né? Lembra do troco? Que precisa ser feito, né? Quando alguém comete alguma coisa, faz algo errado e fica em dívida, quem está no crédito precisa fazer algo para restabelecer o equilíbrio na relação. É o que a gente chama de o troco. Então, fechando parênteses, pode ser que essa mulher, no exemplo que eu trouxe, essa filha faça o mesmo movimento, tenha o mesmo comportamento dessa amante, para que ela, quando perceber isso, possa voltar para o seu lugar e aí fazer diferente. Um outro movimento que eu vejo também, que eu já presenciei, foi, por exemplo, em casos em que a filha ou o filho eram frutos de um relacionamento extraconjugal. Então, a sua mãe, por exemplo, engravidou de um homem que já estava num casamento. Então, esse filho ou essa filha crescem olhando para aquilo e criando severas queixas e julgamentos com os pais, talvez até mais com a mamãe.
Como é que ela suportou viver aquilo? Por que ela tolerou viver daquele jeito? E aí, como tudo aquilo que a gente exclui a vida traz de volta, né, segundo Bert Hellinger, eu acabo repetindo esse padrão para me mostrar que, para a vida me mostrar, para o meu sistema me mostrar que uma vez pequeno, sempre pequeno, e pequenos não devem se intrometer no que é dos grandes, né? Por mais que o papai tenha tido uma relação extraconjugal com a minha mãe, graças àquela relação eu estou aqui. Então eu tenho gratidão pela vida que eu recebi e sigo na vida só com o que é meu. Esse é o movimento que é preciso ser feito, tá? Claro, eu quis trazer esses dois exemplos, mas existem muitas outras dinâmicas que estão por trás desse movimento de me tornar um amante um amante ou uma amante, tá? E lógico, é preciso investigar isso a fundo. Esses dois exemplos são os exemplos que eu já vi dos meus atendimentos e que são os exemplos que acontecem com mais recorrência, tá? Mas pode ser questões diversas também, podem ser desconexões ou movimentos internos, outros que fazem com que eu tenha essa postura, né? E só frisando mais uma vez uma coisa, gente, não existem só culpados e não existem só inocentes. Então, antes de você culpar o amante ou amante do seu marido, da sua esposa, pela dificuldade no casamento de vocês, no relacionamento de vocês, olhe para a sua parcela de responsabilidade nisso também, tá? Afinal de contas, semelhante atrai semelhante.